O que acontece, o feminicídio, essa campanha, ela teve início aqui no estado através de uma Lei 5.202, de 30 de maio de 2018. Sim. Então, essa lei, ela prevê o dia de combate ao feminicídio, que é o dia 1º de junho, e a semana de combate ao feminicídio, que é a primeira semana do mês de junho. O objetivo da lei é trazer uma maior visibilidade através da educação, de sensibilizar as pessoas no combate ao feminicídio, que é uma espécie de violência contra a mulher, além de outros tipos, por exemplo, a violência sexual, moral, psicológica, patrimonial. E nesse caso, o feminicídio é uma espécie de violência física. Então a ideia é uma maior visibilidade. Claro, a gente tem que dar atenção à questão da violência contra a mulher o ano inteiro, mas é importante a gente ter essa semana para que a gente tenha uma maior repercussão. Então, outros colegas que também trabalham na área, tenham conhecimento sobre o assunto, vão participar das conversas, trazendo mais informações. Então, o objetivo é esse. O objetivo é sensibilizar, porque, infelizmente, quando nós, órgãos do sistema da justiça, somos provocados a atuar, às vezes o feminicídio já aconteceu. Então, é importante a gente atuar nessa área da prevenção, da educação, através das entrevistas, palestras. Muito em breve a gente vai ter uma panfletagem também na praça. Então, esse assunto é muito importante. E, infelizmente, é um assunto rotineiro para nós que trabalhamos com isso. Às vezes, a comunidade não tem a noção, e quando tem a noção, através da imprensa, já é um caso mais grave, mas, infelizmente, é algo comum, rotineiro, principalmente aos finais de semana, onde as pessoas têm o hábito de tomar uma cerveja, enfim, aí infelizmente ficam um pouco mais exaltadas e a gente acaba tendo esses casos de violência contra a mulher. É algo que está tão presente na nossa sociedade, né? É triste até a gente como profissionais relatar algumas agressões ou mesmo até o feminicídio, né, Bruno? Explicando um pouquinho sobre a importância das leis, né? Graças ao início de tudo, né, que foi a Lei Maria da Penha que começou toda essa luta, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho ainda a importância dessa lei depois de muito tempo de criada, né? E claro, ela precisa ser aprimorada ainda mais. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Sim, a ideia da lei é trazer igualdade. Então a lei não busca trazer privilégio, mas trazer igualdade para que a mulher realmente tenha esse amparo que é necessário em função dessa frequência de casos de violência contra a mulher. Então é uma lei que, com certeza, assim como outras mais, com o passar do tempo, ela merece ser aprimorada. Inclusive, até há pouco tempo, nós tivemos a inclusão de um crime na lei da Maria da Penha, que é o primeiro crime e único da lei Maria da Penha, que é quando existe o desrespeito a uma decisão judicial de um caso também de violência contra a mulher. Normalmente as pessoas acreditam que a Lei Maria da Penha é uma lei, digamos assim, que tem um caráter criminal. Não, os crimes estão previstos em outras legislações, por exemplo, o Código Penal, o próprio Estatuto do Idoso. Essa lei, ela possui o caráter de trazer previsões normativas do que seriam as formas de violência, esse crime novo que a gente tem em desrespeito a uma decisão judicial vinculada a um caso de violência contra a mulher. Então, é uma lei, que é a Lei 11.340, constantemente, né, ela merece, precisa ser aprimorada até por conta dessa evolução, né? A lei, ela nunca está pronta, ela é um constante vir a ser, assim como o próprio direito. Então é importante a gente ter essa reciclagem, digamos assim, com o passar do tempo, muito em função dessa mudança também social, cultural, que a gente sempre vem enfrentando. Valéria? Alex, no seu ponto de vista, Bruno, você como defensor, né? Você acredita que a Lei Maria da Penha, com toda essa campanha de conscientização, com tudo que a imprensa vem trazendo, né, nas campanhas, você acha que tem eficácia? Como que funciona esse a nível de Brasil, digamos assim, né? A gente vê as campanhas na televisão, rádio, né, vem sempre batendo em cima do feminicídio. Você acredita que tem tido uma evolução positiva? Sim, eu entendo que sim, Valéria. A lei realmente ela veio em boa hora, né? E realmente ela é aplicada. Então a gente que trabalha, a gente vê realmente isso ser aplicado. Então, digamos assim, de forma repressiva,
eu acredito que o trabalho vem sendo muito bem feito. E tenho certeza também que, de forma preventiva, esse trabalho existe. Inclusive, hoje, né, a gente aqui conversando, é uma forma de prevenção. Esse espaço na rádio, ele é fantástico. Mas eu acho que a gente precisa ter mais prevenção, através das escolas, às vezes numa Aquele igreja. trabalho de formiguinha mesmo, Sim, digamos a gente assim. precisa Começar a conscientizar desde... Exatamente, porque o que a gente às vezes observa, por exemplo, às vezes o filho, ele vê a mãe apanhar do pai, do padrasto. E às vezes ele carrega isso com ele. Então no futuro, quando ele tem uma namorada, ele se acha no direito de fazer a mesma coisa. E tá errado. Ou às vezes ele tem, o menino tem uma irmã, e ali por conta das brigas ali do dia a dia, enquanto criança, acaba um agredindo o outro. E às vezes, infelizmente, ele, ao crescer, ele acredita que ele pode continuar agredindo, e não é assim. Então é uma questão cultural, a gente precisa mudar isso, precisa justamente conscientizar, educar, que até o objetivo dessa lei estadual, 5.202, que é justamente a conscientização, a educação no combate a essa questão da violência contra a mulher. Com certeza. Bruno, claro que sempre passa pela lei, né? Explicando um pouquinho para quem está acompanhando a gente aí a importância da lei do feminicídio, né? A gente que já vai, a partir do dia 1º, comemorar aí essa semana de combate ao feminicídio. Explica um pouquinho dos pontos importantes, né? Porque tem muita gente que acaba deslegitimando a lei, né? Não, crime contra a mulher e contra o homem é tudo igual, é a mesma coisa, não tem distinção. Para as pessoas entenderem melhor, como é que funciona? Então, a questão do feminicídio é uma lei de 2015. Uma lei recente, né? Muito nova. Sim. Aqui de forma muito técnica, não é que a lei criou um crime novo de feminicídio. Na verdade, ela criou uma circunstância qualificadora dentro do próprio homicídio. O que é isso? É uma forma de aumentar a pena diante desse contexto da violência contra a mulher. Então, o legislador... Ele imagina situações que são mais reprováveis, em que o Estado tem que ser mais rigoroso, e uma dessas situações é a questão do crime de homicídio relacionado à mulher, diante do contexto da violência contra a mulher, que é da questão da violência doméstica e familiar, ou também nas situações de menosprezo, de desprezo da mulher. Então, o feminicídio é justamente essa situação, né? É uma maior reprimenda do Estado nesse contexto da mulher como vítima e nas situações de violência doméstica e familiar ou de menosprezo e desprezo dessa circunstância da mulher. É o caso daquela pessoa que às vezes tem ódio em função da questão do gênero feminino. Ô Bruno, vamos relembrar aqui a pena, né? As penas, digamos assim, da Lei Maria da Penha. A pessoa que ela é enquadrada pela lei, o que ela deve cumprir de pena? Então, Valéria, aí no caso, a Lei Maria da Penha ela só prevê um crime, que é esse crime quando o autor ele viola uma determinação judicial. Sim. Em caso envolvendo a questão da violência contra a mulher. Agora, o que acontece é a aplicação de outras leis. Então, por exemplo, quando a gente aplica o Código Penal, a gente tem lá a pena da ameaça. Sim, tem a pena... junto com a Lei Maria da Penha, Isso, existe, no contexto. Né? Ali no contexto, existe uma série de requisitos ali que vai encaixar em outras penas, digamos Sim, assim. é como se fosse a lesão no contexto da violência contra a mulher. Sim. É a ameaça no contexto da violência. É o homicídio no contexto da violência. Aí cada um desses crimes tem uma pena diferente, mas sempre nesse contexto da violência contra a mulher. Bacana. Alex? A gente fala muito a respeito da situação de vulnerabilidade das mulheres, né, Bruno? É importantíssimo que essas mulheres que estão vivendo a situação de violência saibam identificar e procurar ajuda o quanto antes. Como é que funciona também o papel da Defensoria Pública nesses assuntos? Queria que você explicasse melhor para a gente. Então, a Defensoria ela é mais conhecida quando dá atuação em favor daquelas pessoas que não têm condição de pagar um advogado. Mas além dessa atuação, a Defensoria Pública também atua, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, em favor dos necessitados. E quem seriam esses necessitados? São grupos de pessoas socialmente vulneráveis ou hipervulneráveis, são socialmente estigmatizados. Quem são? Crianças, adolescentes,
idosos, consumidores, deficientes, indígenas, negros, homossexuais e as mulheres. Justamente esse assunto que a gente está tratando hoje. Então, a mulher, justamente por fazer parte desse grupo que merece uma especial atenção, ela também existe a atuação da Defensoria Pública nessa situação. Então, a mulher que às vezes precisa de uma orientação jurídica diante de um caso de violência contra a mulher, a Defensoria Pública está à disposição, às vezes até uma demanda de guarda, de divórcio, né? Às vezes a mulher é vítima de violência contra a mulher e tem interesse em se divorciar, pode procurar a Defensoria Pública, que faz parte da nossa atuação. Enfim, a gente acaba dando toda essa orientação jurídica para quem precisar. Exatamente. Bruno, é algo que você queria destacar também, importante, alguns dados, números referentes aí ao feminicídio, enfim, dados a respeito da campanha para os nossos ouvintes? Olha, Alex, me chama a atenção o número de casos envolvendo violência contra a mulher, infelizmente. Então, a gente, por chamar a atenção, eu até tive uma conversa com a Vanice, que é a coordenadora de políticas da mulher aqui do município. Entreguei a ela, sugeri, num primeiro momento, a criação de um plano municipal de combate à violência contra a mulher. E o que seria esse plano? É um conjunto de políticas públicas voltados a essa temática. Então, não é só questão repressiva, preventiva também. Então, entreguei um modelo que eu peguei do município de Londrina, no estado do Paraná, achei muito interessante. E a Vanice, eu sei que ela já está desenvolvendo esse trabalho para que, né, no futuro breve, a gente já tenha esse plano. Então, a ideia é essa, poder sempre melhorar, né, sempre ter essa atuação. E, felizmente, aqui no município, nós temos parceiros, nós temos colegas que são muito atuantes na área. Então, apesar desse número que eu considero elevado, a gente também tem pessoas que combatem essa questão da violência contra a mulher. A prevenção, claro, né, começar desde cedo é sempre muito importante, né, Bruno? Sim, com certeza. E é o caminho, né? Eu acho que a prevenção ela é muito menos onerosa do que a repressão, porque às vezes a própria repressão pode ser tarde demais. Então, a própria... já chega no ápice, no fim, né? Exatamente. No ato mesmo, no feminicídio, infelizmente, ou na própria agressão contra a mulher. Né? Exatamente. Então, é importante a gente ter esse combate. E eu gostaria só de frisar, a Defensoria Pública, por conta da pandemia, a gente nunca parou, a gente nunca fechou. Num primeiro momento, a gente atendia através do telefone e depois, né, o serviço ficou aprimorado e foi criada uma plataforma de atendimento. Então, quem precisar pode entrar no site da Defensoria Pública e ali a pessoa solicita atendimento no site, tudo preenche os dados. Online mesmo. Tudo de forma online. A pessoa não precisa, o assistido não precisa sair de casa. Então, a gente nunca parou, a gente sempre está atuando, quem precisar. E só gostaria de passar aqui o nosso telefone, caso alguém tenha dificuldade em acessar o site e preencher as informações, o nosso número é o DDD 67 3503 1039. Então, precisando da Defensoria Pública, a gente está à disposição. Horário de atendimento também para a pessoa que quiser ligar, enfim. O nosso atendimento fora do horário de plantão é das 7h30 às 11h30 e depois a gente volta às 13h30 até às 17h30. Mas durante o plantão, o horário é permanente.